Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vindos de volta à complexidade. Hoje é a última aula, o grande finale. E desculpe o atraso aí, acabei me enrolando aqui. Então, o que a gente tem hoje? Hoje tem a última apresentação, a Débora vai apresentar. E aí, com isso, a gente fecha todas as apresentações. E aí, no final, eu vou fazer uma recapitulação geral, o que a gente aprendeu, né, só para a gente fechar em chave de ouro. Então, Débora, eu vou liberar aqui para você. Eu falei que eu ia pedir para a Débora mandar algo para a gente ler, mas última semana de aulas ficou confuso mas vamos em frente. Deixa eu diminuir isso aqui. Vamos lá. Eu vou apresentar esse tema de regras para o mundo complexo. Vou tentar trazer para o contexto do tema das minhas pesquisas, que é essa parte mais fiscal, de incentivos dos agentes políticos, mas seguindo a ordem do professor, eu queria trazer essa base do livro Rules for a Flat World. Eu li ele inteiro, eu achei ele muito interessante, assim, o diagnóstico que ele faz é muito legal, ele faz um apanhado da história do direito muito interessante, volta lá no primórdio, na lei de Hammurabi e tal, e ele mostra o tanto que é essencial essa noção de common knowledge, né, de que o direito ele é uma parte apropriada e consentida por todos que estão naquela comunidade, né, naquela sociedade, e da importância de uma terceira parte que vai avaliar sem estar envolvida no litígio, né, digamos assim. Então, são dois fundamentos importantíssimos do direito. E aí ele vai evoluindo, fala muito sobre essas restrições que o mundo jurídico gera de acesso, por exemplo, de advogados, né? Você cria essas reservas de mercado para ser advogado, para ser juiz, né? Então, todas as profissões no direito, elas têm essa reserva de mercado, e ele fala que são um dos principais empecilhos e uma das coisas que gera maiores custos, né? Porque você tem um grupo muito restrito que consegue implicar custos altíssimos jurídicas que um mundo complexo precisa. Então, você agrega em teorias muito rebuscadas, com linguagem difícil e várias coisas assim, só que no final das contas você não está resolvendo problemas como carros que não precisam de motorista, ou esses drones que vão entregar comida. Tem várias questões que surgem com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia que não são simples de resolver, e aquele arcabouço complexo e cheio de regras, e ele não funciona mais. E tem muita essa ideia de, não, o Quênia precisa melhorar em suas regras jurídicas. Aí você vai e transpõe todo o ferramental complexo e desnecessário do direito inglês para o Quênia. É um desastre, né? Isso que tem acontecido. Aqui no Brasil tem vários institutos que a gente importa do direito, do direito anglo-saxão, o inglês ou dos Estados Unidos, que depois vira uma panaceia, assim. Então é realmente bem complicado. E aí ele vem com essa ideia de economista, né? O mercado vai resolver. Você precisa criar a competição na oferta de infraestrutura jurídica e nessa inovação jurídica, principalmente na regulação. Então, ele fala que, assim, tem muita gente que defende muito a autorregulação. O Google vai definir como é que se define o direito ao esquecimento, que é algo que surgiu
com a própria plataforma do Google, né? Só que para ele, essa questão de third party também precisa ser contrabalanceada. Então, seria uma combinação de autorregulação com uma competição na oferta de regulação jurídica por setores, assim, você poderia pensar em startups de inovação, de regulação jurídica, você tem uma ideia de mercado internacional de oferta dessa infraestrutura jurídica e os estados, os governos dando diretrizes junto com instituições internacionais que garantem direitos humanos. Então, seria um sistema que teria esses checks and balances, mas o core ali seria um mercado com várias empresas dando soluções jurídicas para questões tipo, do dia a dia que precisam ser resolvidas, né? E aí ele fala, né? Scalable third-party systems, que aí você criaria fundos de investimento, de inovação, mercado mundial de inovação jurídica, com conexões de rede de pesquisadores, tornando o direito mais acessível e barato, gerando essa interdisciplinaridade, então acabando com essa restrição de mercado dos advogados para poder engenheiro entrar, economista entrar, todo mundo entrar para pensar nesse problema como um dos mais relevantes para essa nova era, né? A gente precisa saber se autorregular, regular comportamento nesse mundo cada vez mais complexo. E aí, também usar a inteligência artificial para gerenciar risco. Uma coisa que ele fala bastante é que advogados, eles atuam com empresas, mas eles não pensam com cabeça de empresa. Então, eles não pensam em questão de riscos. Então, por isso que equipes interdisciplinares seriam muito melhores para lidar com questões jurídicas do que só advogados, né? E aí, deixa eu colocar para cá. E aí criar um sistema jurídico que evolua junto com a sociedade. Ele falando, me lembra muito assim o caminho que a gente está tomando com arbitragem, que você pode determinar quem que vai ser o árbitro, qual vai ser a regra jurídica que se aplica. Ele deu até o exemplo do... como é que chama? De Nova York, que você pode escolher a lei de Nova York, mesmo você não estando nessa jurisdição. Então, se tipo, não, eu quero ser julgado pela lei de Nova York, que ela é mais desenvolvida, o sistema jurídico de lá é mais desenvolvido. Então, ele fala em todas essas questões. Aí, pensando nas regras fiscais, né? O que seria uma competição para prover melhores regras fiscais? Eu penso muito nessa ideia de instituições fiscais independentes e também essas OCIPs, né? Algumas startups nesse sentido de inovação das regras fiscais, né? E aí esse artigo ele trata, né? Faz uma análise do The Political Economy of Fiscal Transparency and Independent Fiscal Councils, do papel desses IFCs, e aí eles falam que eles são importantes, mas também dependem da sociedade querer realmente políticos competentes em termos fiscais. E aí esse do lado é um artigo do FMI, que ele faz um apanhado de boas práticas e reflexões, né, sobre um bom sistema, né, de regras fiscais, e aí ele fala da importância de você ter uma cobertura de instituições que se contrabalançam, então você junta tribunais de contas com instituições fiscais, com instituições independentes, esses conselhos, né, esses observatórios de contas públicas, né? Então tem várias questões, né? Eles podem, segundo esse texto, diminuir o custo reputacional e gerar realmente mudanças efetivas para melhorar as regras. Também esse artigo do FMI, ele fala de 3 principais características das regras fiscais que elas se contrabalançam para gerar um bom arcabouço jurídico de regras fiscais, que é simplicidade, complexidade e coercibilidade.
E aí eles têm algumas proxies para isso, e aí eu, a partir daquele texto que eu li, que eu apresentei para vocês na semana passada, me deu essa ideia de ver como é que é a coevolução da simplicidade com a flexibilidade e a coercibilidade nesses países estudados pelo FMI, né? Como é que aumentar a flexibilidade impacta na coercibilidade. Então, tem algumas pistas assim, para análise nesse sentido, né? Não sei o que vocês acham. Essa apresentação são mais ideias soltas para vocês me ajudarem a colocar ideias, assim, tentar materializar do que simplesmente ter algo pronto. Aí, outra coisa que, assim, eu até comentei com o Bernardo que tem se percebido uma degradação do processo orçamentário legislativo desde 1991, com uma tendência de extração maior de rents, né? Então, você tem essa dificuldade de fazer as regras fiscais pegarem no Brasil. Você vê que lá com a instituição da LRF, a gente tem sofrido um grande processo de deterioração da força da legislação, né? Então, você tem as maquiagens fiscais, você vai instituir um teto de gastos que é recorrentemente desrespeitado por meio de manobras como o orçamento secreto, emendas PIX, e aí você tem essa ideia de emendas impositivas contrabalanceando com o poder entre legislativo e executivo, e aí a ideia é que sempre surgem, né, novos mecanismos para negociação e para manutenção dessa governabilidade, mas eles vêm a um preço mais caro do que antes, porque, por exemplo, já se tentou, os melhores mecanismos já foram usados e agora estão sobrando só os mais caros, né? Então, tem uma dissipação para a sociedade. Aí eu volto um pouco para o artigo do Bernardo e do Carlos Pereira, de 2003, que eles falam bastante desse uso de emendas parlamentares como uma moeda de troca para gerar governabilidade, né? Então, seria um mecanismo de baixo custo e extremamente útil. São duas coisas que talvez hoje a gente tem que repensar, né? Que naquela época funcionava muito bem. E aí eles identificaram que a frequência com que um deputado vota a favor do governo aumenta a probabilidade das emendas serem executadas e vice-versa. E aí a conclusão é justamente isso, que funciona super bem, você tem um baixo custo orçamentário só que algumas características institucionais mudaram que essa brincadeira, assim, essa questão realmente mudou. Eu não sei como é que eu tiro isso aqui que está atrapalhando a ver. Um minutinho. Tá. Aí você pega o histórico, desde 89 você cria emendas individuais, mas todas têm essa questão de execução discricionária, que o executivo usava para contingenciar. Eles deixavam para liberar os recursos lá no final, para ter esse poder de barganha, para convergir a votação dos parlamentares para os projetos de interesse do executivo, né? E aí, em 92, surgiram umas emendas discricionárias de partido político que não pegaram e acabaram sumindo. Aí também surgiram emendas de bancada, estaduais e regionais. Em 2001, fizeram uma reserva legislativa de 1,2% para emenda individual e 1% de emenda coletiva, e aí o Marcos Mendes e o Hélio Tolini, eles falam que isso é horrível, porque você dá um dinheiro para o parlamentar que ele não tem um custo de oportunidade na hora de alocar os recursos, né? Já tem um dinheirinho guardado lá para ele, ele não vai ter que tirar de um lugar e passar para outro, né?
Aí, a partir de 2006, né, tem as de comissão, e 2015 é o momento a partir do qual surgem esse processo de impositividade das emendas. Então, em 2015, surgem as emendas impositivas individuais, com 1,2%, depois, em 2019, surgem as emendas de bancadas, aumenta a porcentagem de emendas individuais, e 2019 também surgem as transferências especiais, que tem o nome popular de emendas PIX, que você transfere o recurso sem qualquer necessidade de convênio, transferências voluntárias ou obrigatórias, para um estado ou município, para ele gastar do jeito que quiser, cai no caixa único lá e eles gastam do jeito que quiser. Então, assim, é uma inovação. E em 2020 previram na LDO, já tinha previsão na LDO, sabe? Só que abriram mais possibilidades dessa emenda de relator, que é o que comumente a gente chama de emenda de orçamento secreto, né? Então, o relator vai lá e consegue... ele fala que as despesas obrigatórias estão majoradas, e aí ele pega esse recurso, muitas vezes falta o recurso para as despesas obrigatórias e tem que abrir créditos adicionais na execução, e aí ele pega esse recurso e distribui para uma base de parlamentares sem informar, né, antes da decisão da Rosa Weber, sem informar quem que é o parlamentar, porque sai no nome dele, e aí, assim, tem muita falta de transparência nesse processo, né, e aí o STF decidiu, mas até hoje a gente tem um certo problema na transparência desses dados, nem todos estão muito claros, né? E aí, um trabalho recente do Marcos Mendes para o Millennium, ele mostra, né, esse aumento da proporção das emendas, hoje é 24% das despesas da receita primária discricionária, e aí você vê que hoje a mais relevante em porcentagem é realmente a emenda de relator, que é essa que do orçamento secreto, né? Em comparação com outros países, o Brasil pega 24%, enquanto outros têm, o segundo lugar está com 12%, quase todos não têm participação quase nenhuma dessas emendas, né? Então, realmente, é bem fora do normal, que antes se falava que era algo normal da democracia, e aí o Marx fala, não, a gente está bem fora do normal e sem condições, assim, né? Então, só de 2017 a 2022, a gente submeteu 8.241 e aprovou 7.733, ao passo que Portugal, que assim, ele mostra lá que o Congresso, os analistas lá falaram que era um número absurdo, era 1.547 para aprovação de 291. Então, e essa redução, ela nos 2 últimos anos, ela é falsa, porque, na verdade, agora o que está acontecendo? Os parlamentares vão e destinam um montante total para uma emenda parlamentar, e depois eles vão e especificam esse valor na execução, né? E aí, tem se percebido que as emendas impositivas têm esse caráter pessoal, eleitoral e local, não são por análises prévias qualificadas do impacto que elas têm, né, tanto de macroeconômico quanto no orçamento em si, e aí a consequência é a perda de qualidade das políticas públicas, aumento de despesas e distorções no processo eleitoral. Isso é o que os especialistas têm falado sobre o resultado das emendas. E aí eu peguei alguns trechos do artigo do Carlos Pereira com o Bernardo, e aí eles falando, né, que tem algumas coisas que parecem que mudaram nesse meio do caminho, né? Que deputados que tinham bases eleitorais mais concentradas tenderam a ser mais favoráveis às bases do governo.
e aí você tinha, né, montante de sobra de emendas individuais extremamente baixo, era limitado e condicionado pelas iniciativas do Executivo justamente para proteção e garantia que o Congresso não vai mudar aspectos relevantes do orçamento. Hoje, com 24% das despesas discricionárias, a história muda. É realmente um montante relevante do orçamento que está nas mãos dos parlamentares, né? E aí, que aí tinha duas estratégias, né? A primeira é recompensar os deputados que pertencem à coalizão e punir aqueles que não fazem, e considerar o tamanho e a importância relativa dos partidos políticos que integram a coalizão presidencial. Parece que essa não é mais a lógica que tem funcionado para a distribuição das emendas, até porque, assim, o que se tem falado é que o presidente da Câmara que tem distribuído os recursos sem influência do próprio do Executivo, né? Então, é uma mudança de contexto bem relevante. E aí, pensando sobre essas coisas, vendo algumas falas, vem a ideia de que um executivo forte, que tem diretrizes que são bem negociadas e dialogadas com o legislativo, ele consegue contrapor essa tendência de pulverização do orçamento e gerar governabilidade, como a gente via lá na época do FHC, né? Então, o FHC e o governo dele, as pessoas chaves que ele colocava para fazer essa intermediação eram muito competentes e dialogavam muito, por isso tinham sucesso nesse mecanismo do presidencialismo de coalizão. Quando você tem um governo claro, que não tem diretrizes muito claras, né, e não tem capacidade de negociação, a gente viu isso a partir da Dilma, né, o Mercadante, quando o Mercadante começou, eu estava como chefe da Casa Civil, se eu não me engano, líder de governo, foi se deteriorando essa capacidade de conversar com o legislativo, e isso realmente impacta numa dispersão de interesses e um desequilíbrio de poder. E aí o Marcos Mendes até estava comentando numa live que ele fez, e que o governo hoje permite que postos-chave de negociação, Casa Civil e Secretaria de Governo, sejam ocupados por grupos de interesse pulverizados, particularistas que dominam o Congresso. Toda a decisão de alocação fica nas mãos dos grupos que não se preocupam com custos sociais e macroeconômicos da sua decisão. Então, você teria essa combinação, assim, para emergir uma situação em que você tem um equilíbrio de regras fiscais, né, de governabilidade, e uma outra situação em que as regras do jogo mudam, os incentivos mudam, e a lógica do funcionamento da política e da governabilidade também muda, né? Então, eu queria ver essas concausas que a gente chama no direito, né, na complexidade são vários fatores, né? Como é que eles combinados fazem emergir esses padrões de interação política. Então, a questão da força e poder do executivo, a habilidade de diálogo de intermediários, né? Que seriam esse líder do governo e chefe da Casa Civil. A impositividade e transparência das emendas foi algo muito relevante, então foi uma alteração jurídica que criou um marco que, a partir de então, você foi aumentando recorrentemente o poder do legislativo em alocar esses recursos e como é que funcionam essas coalizões dominantes no Congresso Nacional, né? Então, quando você pega, né, a força do executivo sobre o legislativo, às vezes você tem várias formas de medir, eu estou pensando ainda sobre isso, pode ser uma porcentagem de aprovação dos projetos do executivo, a reversão dos vetos, a popularidade na sociedade, né, em termos eleitorais, o tamanho da base governista no Congresso. Então, faltou o Temer ali nesse meu negócio que eu fiz ontem tarde, esqueci. Mas, e aí a gente poderia adicionar a essa análise os mandatos
líderes de governo e chefes da Casa Civil, né? Comparar os períodos em que eles ficaram no cargo e analisar como é que funcionou o sistema de liberação de emendas e com as datas de votação de projetos relevantes do Executivo, que foi algo parecido que o Bernardo fez, só que não cortou por datas, né? Não fez esse corte por mandatos desses atores. E aí também você pode analisar para os líderes de governo, eles fazem as indicações de votação. Qual que é o grau de aderência, né? E, no decorrer do tempo que eles ficaram no cargo, com relação a um e outro. Isso é relevante? Como é que a combinação de um presidente forte, um presidente fraco, com um chefe da Casa Civil e um líder de governo habilidoso vai mudar esse contexto, né? Então, daria para ver também a centralidade desses atores e suas conexões. Então, se eles já foram parlamentares, eu ainda estou tateando essa ideia. Eu lembro muito do Múcio, ele foi, né, um ator relevante, ele conseguiu gerar essa interlocução no governo Lula, muito bem feita. E aí, ao passo que você pega aquele major Vitor Hugo, o Bolsonaro não conseguiu aprovar quase nada no começo do governo dele, que o cara era muito incompetente nessa habilidade de interlocução, né? Então, é realmente um fator que chama atenção. E aí juntar com os cortes que eu mostrei da legislação, né? A impositividade mudou a dinâmica ou não mudou? E aí analisar, né, como é que colocaria uma análise de redes aí, né? A gente poderia analisar padrões de votação de parlamentares que recebam recursos por meio de diferentes tipos de emendas, e aí você pode colorir quem recebe a emenda, quem não recebe, para fazer essa visualização, né? O modo como as redes influenciam comportamentos que aí a gente conseguiria ver, né, esse círculo de informação, analisar o grau de centralidade com aqueles mecanismos, os conceitos de grau, autovetor, intermediação, proximidade, e ver se existem comunidades, né, diferenças e semelhanças entre esses atores, ver modularidades também nos padrões dos parlamentares, tanto com esses líderes de governo, chefe da Casa Civil, quanto na coalizão em si, né? E aí usar o GEF, os algoritmos de Força Atlas, OpenNord e o Louvain, né? E aí brincar com essa colorim dos nós. Então, alguns exemplos que eu estava pegando do que o Pedro Fernando fez, ele analisou as bancadas do Congresso, então, assim, ele conseguiu detectar bem a bancada ruralista, a bancada ambientalista, e foi selecionando melhor fazer algumas análises por si já gera alguns insights, né? Então, se a gente fizesse esse tipo de análise para os parlamentares que recebem emendas, qual que seria, né, o padrão, né? Seria de qual partido, qual bancada? Então, é interessante, né? E aí o Executivo brasileiro adota duas estratégias. Aí tá, né? Recompensar os deputados que pertencem à sua coalizão e punir aqueles que não fazem parte, e considerar o tamanho e a importância. Será que é essa lógica que está funcionando? Aí, no próprio artigo do Bernardo, eles perceberam que para o PMDB não funcionava tanto a questão da base eleitoral, que apesar de perder vaga nas eleições, reduzindo sua bancada, ele teve aumentada a sua cota de execução orçamentária. Então, o que será que é relevante para receber ou não receber emenda? Para estar ali na centralidade dos nós das emendas, né? Qual que seria a rede de emendas parlamentares? Teria uma rede Arthur Lira, né? Que hoje estão... que o que falam é que o Arthur Lira ele decide no caderninho como é que vai ser essa alocação desses recursos, e aí ele vai juntando as bases e distribui e se identifica lá na ponta, no município ou no estado, pelo número de centavos para saber quem que é o parlamentar.
Então, tem todo um jogo por trás disso, né? Então, o que que a gente tem de dado? O nome do parlamentar, partido, tipo de emenda, o valor que transfere, a cidade de destino, o ministério envolvido, o objeto, a porcentagem de empenho e a porcentagem de pagamento. Aí você pode fazer redes de votação. Uma ideia que o Bernardo deu seria uma rede unindo deputados que votaram de maneira semelhante. Faça uma matriz de deputados e mostre que a porcentagem das propostas que votam iguais põe um elo, se o par votou acima da porcentagem de votos semelhantes. Nessa rede, coloque os nós da mesma cor para quem recebeu a emenda, e aí pode fazer a escala desse nó das emendas recebidas, né? Quem recebeu mais fica fica numa escala maior. E aí a rede vai mostrar alguma coisa. Aí pode fazer rede de cofinanciamento de campanha desses atores, pode fazer rede, ver as relações online, né, de redes sociais, conectando, tipo, como se conectam no Twitter, ver o conceito de modularidade de comunidades, né, por meio dessas redes do Twitter, interação de gabinetes e conexões entre parlamentares, que esse Ring Geral fizeram, redes de bancadas temáticas, comissões e partidos, tem várias possibilidades de pensar nesses termos, né? Esse é outro exemplo que o Fernando e o Rafael Silveira fizeram, né, da cooperação entre autores e relatores de projetos no Senado. Então, minha ideia às vezes, explorar as diversas perspectivas de redes que são possíveis. Tem muitos dados disponíveis e essa possibilidade de você brincar e ver o que surge a partir desses padrões de redes, né? E aí, uma coisa interessante também é que o Fernando Henrique, ele criou um sistema de acompanhamento legislativo que ele centralizava as demandas, tipo, para você conseguir liberar o recurso, você tinha que falar com a Casa Civil, e a Casa Civil ia lá e acompanhava se você votava. Então, assim, tinha um controle muito forte do Executivo por meio desse CIAL, né? Aí, hoje em dia, você vê que uma situação que é um pouco diferente, né? O orçamento secreto gerou uma dinâmica diferente, que quem decidia qual recurso usar, né, como que alocava o recurso, era o próprio presidente da Câmara. E aí sai das mãos do Executivo completamente esse controle, né? Então, é um fato interessante a observar. Acho que é isso. Essas seriam minhas considerações iniciais. Estou aberta a ideias, a sugestões. Então, tá bom. Alguém tem algum comentário? Deixa eu admitir. Deixa eu falar só um pouquinho primeiro sobre o livro que você falou. Primeiro, a Gillian Hatfield é uma mulher. Não é homem. Esse é daqueles nomes que você nunca sabe. Sim. Então, Não, e eu ouvi de audiobook, né? Quando eu estava resolvendo alguma coisa, eu ouvi. E era um homem que narrava, aí eu fiquei na cabeça que era um homem. Tá bom. Então, tem duas mãos levantadas. Deixa eu passar primeiro, então, Rafael, depois Renato. Débora, tudo bem? Parabéns aí pela exposição. Você sabe que esse tema é um tema que eu gosto bastante, que eu estudo faz muito tempo, que eu trabalho com a política, e nada mais complexo que a política, né? Você falando das questões dos atores principais, eu vou contar um fato, isso é do Sarney. Quando você tinha algum problema para liberar uma verba, se você falasse com a dona Quiola, que é a mãe do Sarney, estava tudo resolvido. E tinha um vereador da cidade do Maranhão que o Sarney ouvia mais que alguém, porque era uma pessoa que ele conhecia desde a década de 50. Então, essa questão da complexidade brasileira, ela, até fazendo menção ao próprio livro que você falou, do Flat World, que a gente importa muitos produtos, e aí hoje a gente está vendo com essa gana, feita até pelo ministro Gilmar, você sabe que foi seu professor também, e que é o semipresencialismo, que isso resolveria o problema.
E no meu entender, e aí, assim, isso os políticos vão se arrumar, como financiamento público, financiamento privado de campanha. Então, essa importação de produtos, quando a gente faz a comparação com o Brasil, que você falou, o Brasil agora está com esses 30%, e lá o segundo país tem 15%, o estudo que o Marcos Mendes publicou. O Brasil tem uma realidade diferente. É um país continental, tem o cearense diferente do gaúcho. Existe uma certa complexidade de formação da política brasileira que eu acho que ela precisa ser considerada. Eu particularmente, acho que essa questão de emenda, PIX, emenda tal, isso para mim não é um problema. Tá? Assim, eu não vejo isso como um problema para a política, eu não vejo isso, porque a regra é clara, todo mundo sabe, a oposição, a direita, a esquerda quando assume no Maranhão, no Piauí, ela tem uma política mais ou menos parecida. Em todos os estados a gente vê isso. É uma regra de jogo, todo mundo sabe. Todo político sabe disso. E o político que está na oposição, ele vai falar que isso é ruim para dizer que é ruim. Questões econômicas, de trava econômica, eu confesso que eu acho que não existe tanto, tá? Trava econômica de legislação. Existe trava econômica do momento. Se o espaço de poder não é preenchido pelo presidente ou por ninguém, o Múcio me falou isso, o ministro Múcio, ele me contou um caso do seguinte: quando o próprio presidente Lula convidou, ele era do PSDB. Uhum. E o Lula assumiu e chamou o Múcio e falou assim: Múcio, eu queria que você fosse, mas eu sou da oposição. Eu falei: não, mas os meus correligionários, eu tenho que buscar gente que está na oposição, não tenho que buscar gente que está do meu lado para ser meu interlocutor. Então, isso é a habilidade do político que tem um mandato para ser exercido. Eu acho que a gente às vezes fica muito preocupado com a regra do jogo dentro da política brasileira e esquece que aqui é um país complexo demais e tem certas realidades que todo mundo vive bem com isso, né? Assim, eu acho que o sistema funciona. É a minha opinião. Assim, eu sei que o tema é político, etc., mas eu queria fazer Funciona tanto que acaba que consegue subverter qualquer regra e sobrepor a regra da lógica política brasileira, né? É uma lógica política brasileira, mas que anda, né? A gente pensa, por que a reforma do Temer não passou? Por causa do JBS. Assim, não foi um jogo político, foi questões que surgiram no país. A Dilma teve aquela questão não é por 30 centavos, por 10 centavos, teve um momento de 2013, aí a campanha de 2014 foi uma campanha que eu fiz. O processo de passadinha não antecessão era meu. Falando. Então, assim, existem certas complexidades, certas questões, momento histórico, é momento político. Eu não vejo como regra econômica propriamente dita. É lógico, o teto de gasto, essas outras coisas são importantes, mas a emenda propriamente dita, eu não vejo ela como um lado negativo, tá? Mas, enfim, é só... Mas a impositividade das emendas, você não vê como uma mudança das regras do jogo que realmente influi nesse relacionamento, assim, Mas se adapta, o político Sim, se adapta. É justamente essa a tese. É como a questão do financiamento público. Você proibiu o financiamento privado, rapidamente se organizaram e ver como é que faz a legenda lá dos deputados, como é que faz. Eles se organizam, eles fazem conta o tempo todo, formação o tempo todo, né? E até interessantíssimo, porque às vezes o político ele promete um prefeito, isso eu já vi milhares de vezes, ele promete um prefeito, tá a emenda aqui. Aí ele dá a emenda para o município, espera o município. Às vezes o prefeito não faz o projeto, isso que eu acho interessante, tá? Observar, porque às vezes ele põe e ele troca na última hora. Por que ele troca na última hora? Ele diz: eu te dei essa emenda impositiva, eu te passei essa emenda, você não me apresentou o projeto, eu posso trocar até os 48 do segundo tempo, eu troquei porque você não me apresentou o projeto. Não, diz que a porcentagem de execução dessas emendas está baixíssima, porque você não precisa nem pedir projeto básico, né? Eu prometeria para a Deise uma verba e falar: Deise, está aqui, para o seu estudo no doutorado eu vou te dar R$100 mil. A Deise: ótimo. Aí, pronto, prometi para a Deise, fiz lá, coloquei a rubrica, assinei um cheque para a Deise, está lá. Quando chegar uns 48 segundos para a Deise, é o seguinte: você não me apresentou o seu pesquisa aqui, olha, interessa, eu vou entregar para o Renan. Pronto.
Então, por isso, o político é interessante. Às vezes, você poderia pesquisar, no meu entender, essa troca de promessa, né? Porque eu não tenho contraprestação, eu prometi para a Daisy os 100 mil reais para ela fazer a pesquisa, ela não me entregou na hora, então, assim, aos 48 segundos tempo, eu dei para a Débora. E eu fiquei bem com os dois, porque com a Daisy eu falo, Daisy, me desculpa, você não entregou. E a Débora me entregou, então, o dinheiro para a Aumenta o estoque de barganha de quem deu, exatamente. Né? Eu acho que essa troca, eu acho que é uma pesquisa interessante, porque, ao mesmo tempo, eu não tenho a obrigação do parlamentar de chegar e fazer, de pedir antes o projeto de pesquisa da Daisy, eu não preciso fazer isso, mas eu ganho essa barganha. Então, essa troca talvez seja interessante, porque aí a gente tiraria esse lado assim, ó, prometeu, mas não cumpriu, prometeu porque sabe que não ia cumprir, que não teria. Mas, enfim, vai falar demais, mas está aí a observação para você aí, que Obrigada. a gente conversa mais particularmente. Renan. Débora, você pode voltar a apresentar? Uhum. Lá para o fim da apresentação, você fala de uma rede, que eu acho que até você mencionou que foi ideia do Bernardo. Aqui. Aí, isso. Primeiro, eu concordo com todas as hipóteses, sei lá, não sei nem como falar alguma coisa que esteja fraco aí nesse projeto. Tá tudo muito bom, parabéns. Mas então, nessa rede de votação, acho que você estava no seminário do Hidalgo ontem, não estava? Estava. O jeito que ele cria o espaço produto dele, como é que ele faz? Ele pega essa matriz de adjacência, que seria essa rede que você está falando, e ele roda um algoritmo chamado Maximum Spanning Tree. Esse algoritmo cria um esqueleto da rede, e ele vai limpar. Assim, acho que o principal é que ele limpa todas essas conexões, às vezes, que não importam muito. Então, talvez se você seguir isso, roda esse algoritmo e depois Qual que é o nome mesmo? Maximum Spanning Tree. Depois eu te mostro. Uhum. E aí você pode povoar depois com aquelas conexões que são mais fortes. Isso no sentido de probabilidade condicional, né? Dado que um cara votou naquilo, daquele jeito, como é que o outro cara votou também? Se for muito alto, você vai povoar isso de volta. E desse jeito você consegue fazer análise de centralidade, eu acho que de uma forma mais pura, tá? Ver quais são esses nós mais centrais. E talvez uma coisa que eu estou pensando aqui é a parte de densidade que o Hidalgo faz. Então, dar uma viajada aqui. Vamos imaginar que dentro dessa rede o pessoal de um partido está todo pertinho, tá? Então, a densidade do partido nessa vizinhança ela é alta. Então, quais são as chances de alguma coisa acontecer em relação ao partido ali perto ou longe de lá, entendeu? Então, tentar trazer para dentro dessa rede esse tipo de análise quando você tem concentração de algum atributo em uma vizinhança dessa rede. Por exemplo, as chances do parlamentar que vota tudo próximo ali de uma parte do partido passar a ser daquele partido depois. Estou viajando, eu não sei se isso acontece, mas pensar nesse tipo de coisa, porque acho que essa rede aí pode mostrar muita coisa. Tá? Muito legal. É isso. Parabéns aí. Nossa, obrigada. Mais uma vez. Depois a gente conversa melhor sobre esse algoritmo, beleza? De fato, nesse slide tem bastante ideias de redes boas para explorar, né? Okay. Mais alguém? Deixa eu só alguns comentários na conversa antes com o Rafael. Uma coisa que eu sempre... O jeito de pensar de cientista político e de economista também, alguém que não... Assim, sem complexidade no meio, sempre foi muito a ideia assim, de
as regras importam, as instituições importam. Então, sempre você vê problemas da política brasileira, assim, que partidos não significam nada, os partidos não têm força, não têm coerência, organicidade dos partidos, sempre foi tido como um grande problema, sempre é mencionado por cientistas políticos. Outro, daí era o presidente é muito forte, então tinha muitas propostas de tirar poder de medida provisória. Medida provisória no Brasil, especialmente na época do Fernando Henrique, era incrivelmente forte. Ele fazia o que queria, basicamente, né? Legislava a partir de medidas provisórias. Então, muitas tentativas. Vamos reduzir isso, vamos reduzir. E emendas e tudo. E a ideia sempre, a atitude de cientistas políticos sempre foi o seguinte: se a gente mudar as regras, aí a gente muda o comportamento. A gente quer outro comportamento, a gente quer outros resultados, no final das contas, a gente quer outros outcomes. Então, a gente quer outro comportamento dos políticos, quer que os partidos funcionem, quer que o presidente tenha menos poder. Então, vamos mudar as regras. E claro que regras são importantes e tudo, mas aí um jeito de pensar é aquele, quem fez economia brasileira, tem aquele paper o livro do Douglas North e do Weingast, aquele nosso do Natural State e do Open Access Society, Limited Access Society. Então, o Limited Access Society, no modelo deles, é assim, qual que é o problema? A violência. Todo mundo que tem poder de violência, você tem que dar alguma coisa para ele. Não adianta fazer regras diferentes para eliminar ele, para botar ele do cantinho, para tirar a força dele, porque ele tem força, por alguma razão, ou ele tem muitas armas, muitas pessoas, muito organizado. Então, todo grupo que é organizado nesse natural state tem que receber. E política é mais ou menos assim também. Então, você está limitado nas regras que você pode fazer. Você não pode querer fazer, vamos tirar o poder e é isso que ontem a Débora eu estava falando com o Maurício Bugarin, uma hora ele falou, é mais ou menos isso que ele falou. Não adianta você só dizer assim, vamos mudar as emendas, muda as regras das emendas. Tem gente que tem que ser contemplada. Ou, se você mudar as regras, eles vão continuar sendo contemplados, só que por outro mecanismo talvez menos eficiente. Se eu não posso dar dinheiro para esse grupo via emendas, eu vou ter que dar via malas de dinheiro, vou ter que dar via alguma outra coisa orçamentária maluca ali. Então é aí que vem a complexidade. Então, né? Eu acho que daí você não sabe, não existe um mapeamento claro de regras para resultados e comportamento, que é o que a gente gosta, né, em economia. Se eu mudar as regras aqui, eu mudo os incentivos, eu mudo os comportamentos. Muda, só que você não sabe como. É muito difícil você saber para onde que vai mudar e tem um monte de efeitos não intencionados. E tenho dois grandes cientistas políticos que o Fernando Limonge e a Angelina Figueiredo, que o negócio deles é dizer que no Brasil partidos fazem sentido, é o contrário a tudo que todo mundo mais fala. E eles avisam sempre, eles dizem, se você tentar mudar as regras, eu sei que não é ideal o jeito que está, mas se você tentar mudar e tentar forçar partidos a regras eleitorais e todos, é bem possível que piore muito mais. Provavelmente não vai acontecer o que você acha que está acontecendo. E isso encaixa muito com esse espírito de complexidade do Why Public Policies Fail, né? Que as coisas têm tipping points, são não lineares, são imprevisíveis, coevoluem. Então, é um pouco isso. Professor, até contando uma curiosidade da eleição de 2018, e existia essa questão do debate do partido político, que dá a possibilidade das candidaturas avulsas. E a gente estava numa mesa com várias correntes partidárias, o processo estava pautado no Supremo do ministro Barroso. A gente essa candidatura avulsa, tinha um maluco lá na mesa, você candidato a presidente da República, quem vai ser meu vice? Escolheram Gigante Léo, um anão, para representar a minoria. Era uma brincadeira no meio do bar. Entraram com o pedido, isso, infelizmente, pela segurança, eu estava na mesa, entraram com o registro do Gigante Léo como vice-presidente da República. Ele foi candidato, como candidato avulso. O TSE ficou aqui. Eu escrevi um artigo que foi publicado no Globo contra a candidatura avulsa, dizendo, gente, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo? Resumindo, o tribunal tirou o processo da pauta do Supremo,
mas chegou a virar brincadeira, porque um maluco no bar, junto com um anão, que é um comediante, que registraram a candidatura para o presidente da República. Isso numa pauta do Supremo que ia julgar se poderia ser candidato avulso. Então, as decisões, às vezes, o partido político não pode, isso não pode, mas você não olha o contexto inteiro. Eu vou mandar, curiosidade, no grupo do WhatsApp, a entrevista com o Gigante Léo contando isso. E assim, contando com raiva. Porque ele falou, pô, eu fui inscrito candidato a vice-presidente da República e a minha notícia foi a mais acessada da eleição de 2018, lá do portal UOL. A minha revelia virou uma discussão judicial no Supremo. O processo foi saiu da pauta. Então, inclusive, as decisões do Supremo normalmente são ineficientes, né? Sobre essa parte eleitoral. Elas geram muitas perturbações. Vamos ver lá, o Daniel Silveira, semana passada. Então, você vê aqui, vou fazer isso. Então, você traz uma discussão que você não olha como um todo. Então, é complicado isso aí. Então, o que o professor colocou, existe, não adianta mudar, vai ser partido, vai dar problema. Você vai ter. Tá? Eu vou colocar, porque é muito, muito interessante esse caso. Esse caso, o tribunal, eu acompanho diariamente isso. Todos os dias eu acompanho essa de trabalho, mas ele até colocou de lado, não se fala mais isso, porque sabe que o negócio não é simples. Né? Assim, mas, enfim, é só uma curiosidade para rir um pouquinho depois. Tem um conceito que eu não sei esse nome, se é o Nassim Taleb que inventou esse termo ou se é um termo de outra origem, que é o termo LINDY, L-I-N-D-Y. Demorou para eu entender o que era. Então, a ideia de LINDY é algo que meio que o tempo já provou que aquilo funciona. Então, se você está fazendo uma coisa há muito tempo e você não teve uma catástrofe, ou na sua vida, ou no país, ou te organizar, então aquele negócio é lindo. Não quer dizer que vai dar sempre certo, mas o negócio resiste bem. E essa ideia de querer mudar, você tem que tomar cuidado de querer mudar para coisas que não são lindas, que parece que vai funcionar, funciona bem um pouco, mas depois vem uma catástrofe. Né? O negócio todo do Taleb é essa catástrofe, a cauda, né? O evento é Black Swan de cauda lá. Então, eventos lindy, pois já... Então, por exemplo, comer azeite de oliva é lindy, né? Ele diz, dar caminhadas é lindy. Coisas que as pessoas fazem há muito tempo, continuam fazendo, sempre deu certo, sempre vai dar certo. Bom, só queria, antes de eu quero fazer o fechamento, Débora, vou voltar ao livro, porque eu acho aquele livro muito bom, e eu quero ler de novo, porque eu não sinto que eu entendi ainda. No meu appzinho de citações, eu recebo frequentemente umas citações delas, e eu acho muito doido essa ideia de que a lei vai ter competição para fazer a lei, para fazer as regras, competição. E eu não consigo visualizar muito bem como seria, fora a coisa que você mencionou também da arbitragem. A arbitragem é bem nesse espírito. Mas segundo o que eu entendo dela, e a coisa de Nova York, de eu poder optar por essa lei ou aquela lei. Mas isso encaixa com a minha visão de economista mais básico, de que competição é bom. Né? Tem vezes que competição não é muito bom, pode dar problema, mas tem quase 99% das vezes competição melhora as coisas. Então, competição na lei, se tivesse um jeito de fazer, e não seria, assim, tecnologia, blockchain, essas coisas todas ajudariam, acho que vão ajudar, mas não é uma solução tecnológica, é uma coisa que eu acho que vai chegar uma hora que a gente não consegue imaginar isso acontecendo, porque, sabe, vai contra tantos interesses, é tão difícil mudar, mas eu consigo imaginar emergindo em algum momento ser quase irresistível, né? O mundo vai continuar mudando. É que esse negócio dela. Por que precisa disso agora? Porque o mundo mudou, o mundo ficou mais complexo, ele vem ficando mais complexo, mas acelerou à medida que o mundo está ficando mais complexo. Então, mas eu sinto falta eu queria propostas mais concretas dela, né? Então, estou até querendo ver o que mais que ela tem escrito, que talvez lá tenha.
Ô, Bernardo, eu nem sei se eu posso falar nisso no gravado, mas, assim, sinceramente, o pessoal, assim, o que eu tenho visto de aplicação prática aqui no Brasil, no seu Eduardo, o Rafael pode complementar. Você vai nesses congressos de direito e inovação, alguma coisa assim, parece que tem migrado um pessoal, assim, bem competente do direito para ir para essas áreas de inteligência artificial e falar sobre os problemas dos carros que voam, e sinceramente ficam fazendo um bando de teoria de nuvem, assim, tipo, um bando de fumaça que não dá em nada, assim. Você concorda comigo, Rafael? Assim, é uma área que está, assim, o povo está ganhando muita grana, está gerando nicho de mercado e não tem apresentado nada tão consistente, sabe? Tem alguns que são interessantes, assim, que realmente tem startups de análise de comportamento judicial, de maior informação, eu acho que a arbitragem é o melhor caminho, assim, o problema maior da arbitragem são as instituições tradicionais aceitarem, porque, por exemplo, a arbitragem precisa que você abra mão da jurisdição principal, né? Então, você não pode ir para o judiciário, nem para TCU, nem para nada, né? Aí, outro dia, eu tive uma decisão, o TCU fala, não, na arbitragem entra aqui também, a gente pega tudo. Então, assim, tem outras questões que saem um pouco do... A questão da arbitragem é o custo, né? Porque você pensar numa obra de 10 milhões, o custo de uma arbitragem é quase R$1 milhão, né? Então, é um nicho que foi criado, eu estou até numa câmara arbitral, mas é um nicho que custa muito caro, né? Eu fico brincando, esse pessoal do direito e aí eu me incluo, mas eu reconheço minha limitação na questão de programação, o pessoal, eu fico brincando, eles ficam vendendo sistema de bug do milênio. Os computadores vão funcionar nada. Eles ficam criando esse negócio, aquele medo, para que achando que vão regulamentar tudo antes do problema ocorrer. Né? Então, essa é a ideia, mas o pessoal fala mesmo. A autora fala o contrário, ela fala que não tem que tentar regulamentar antes. Na hora que surgiu o problema, tipo, ela fala tipo, o que aconteceu nos Estados Unidos com os contratos? São contratos de 150 páginas, 200 páginas, tentando prever todos os mínimos detalhes de um problema. Se tiver um furacão, se tiver um furacão que destrui a casa. E aí isso vai aumentando o custo, porque pouquíssimas pessoas conseguem ler e entender aquele contrato, e aí você gera advogados que cobram caro para entender aquilo, então... Aqui no DF, por exemplo, foi criada uma regulamentação de lei de integridade, e a própria pessoa que fez a lei, ela foi vender o sistema para o mercado. Assim, dizendo, não, agora para você fazer um contrato com a administração pública, você tem que ser... mas você está criando um mercado para você, né? Então... o que há é exatamente isso. O pessoal do direito ele cria uma quantidade de regulamentação para conseguir um mercado, um nicho profissional. E isso é toda hora. Isso é com lei de proteção de dados, tudo. Aí fica, não, vamos fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Financeiro. Peraí, que eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, desculpa. Minha internet está muito esquisita hoje. Está dizendo que está instável, então se travar. Bom, só um comentário. Eu fico pensando assim, como que essas mudanças podem acontecer, que elas são tão profundas, né? Elas são tão grandes, e elas eu não vejo elas vindo aos poucos, mas geralmente um choque. Eu quero dar um exemplo muito bom, o que a gente está fazendo agora, ensino à distância. Nunca foi aceito, isso não é que existe há muito tempo, a UNB nunca foi aceito, nem para defesa de tese, nem para apresentar seminários. E aí a gente foi forçado a isso, né? Ninguém previu que isso ia acontecer. Né? Se eu tivesse previsto, teria comprado o estoque da Zoom e dos outros. E agora mudou.
né, agora mudou, muitas aulas vão continuar, seminários, defesas de tese, com certeza agora, acho que a maioria vão ficar. Então, apesar de não conseguir visualizar como que essas mudanças poderiam acontecer com a lei, eu posso visualizar que vai acontecer, mas não é claro como é que seria, né? Porque tem que ter essa mudança cultural, essa aceitação da coisa. Ok. E essa ideia também de você, tipo, não, vamos fazer um sistema jurídico de contratos para o Camboja. Ela fala umas ideias assim para o Quênia, tal. E aí vem várias startups, empresas de inovação jurídica e vão competir pelo melhor sistema jurídico. Isso é bem diferente. Eu, sinceramente, eu nunca vi nada parecido. Eu vejo mais... Você falou disso, me lembrou um livro que eu li lá sobre o Camboja, e a Débora conhece também, falando que é interessante o seguinte, que quando o Camboja teve que fazer o sistema do Pol Pot, lá do ditador, eles foram criar a nova moeda, né? E aí o papel moeda foi criado na França. Só que o suborno da França, eles fizeram tipo $1 bilhão em papel moeda no Camboja. E $1 bilhão também ficou na França. Então, o dinheiro, a França pegou 50% do patrimônio do contrato, fabricando moeda a mais, né? Então, assim, ficou o dinheiro, metade ficou na França. Ela que especulou financeiramente da inflação aí dessa questão aí do Camboja. Então, é mais ou menos isso, né? Você pega um negócio no exterior, manda para outro país e o lucro fica com você lá, né? Da solução. E se tiver problema, a inflação fica com você. Então, mais ou menos essa curiosidade aí. Então, tá bom. Então, ótimo. Obrigado, Débora. Boa apresentação. E, de novo, é mais um desses assuntos que a gente vê quanto né, envolve um monte de coisa diferente. Mas, Bernardo, você vê viabilidade nessas análises que eu apresentei? Veja, o que tem que fazer daí, em algum momento, você tem que escolher alguma coisa para focar, né? Assim, na sua dissertação, imagino que já tem um capítulo inicial ali, onde você ia botar essas coisas todas, né? Mas fica tão confuso assim que você começa a pensar em uma, daí surge outra. Mas, eventualmente, na dissertação, você vai ter que ter, mas a pergunta que eu vou fazer, eu vou olhar essa uma coisa só, e tem que resistir à tentação de querer, né, juntar outras coisas. E essas ideias de rede, eu acho que pode ser bem interessante. Então, o que eu quero fazer agora, só para fechar... Peraí, deixa eu mudar aqui. Meio que no espírito de especial de final de ano da Rede Globo, essas coisas, sabe, que o Roberto Carlos vai lá e canta, o Big Brother Brasil, eles trazem todo mundo de volta depois, fica todo mundo se abraçando ali. Eu vou botar aqui... Eu tentei achar os slides que eu tinha antes, não achei, então por isso que eu demorei hoje, estava fazendo isso de manhã. Que eu não prometi isso a vocês no programa, mas nos outros eu prometi. Então, é isso, assim, 10 coisas que deveriam ter detonado o seu cérebro na disciplina de complexidade. Então, detonar o cérebro não faz sentido, eu sei, blow your mind. Essa expressão em inglês, blow your mind. Blow your mind é quando você vê um negócio e fica tão impressionado com aquilo estoura seu cérebro, você não consegue parar de pensar, é surpreendente, você nunca esperou aquele tipo de coisa. Então, eu estou supondo assim, você antes, uma pessoa que antes não sabia nada de complexidade, fez economia, estudou economia, sabia economia tradicional, e aí fez um curso de complexidade. Que coisas deveriam ter impressionado tal pessoa? E eu ponho no programa original, eu ponho assim uma nota de rodapé, que eu quero botar um disclaimer, mas só se você for uma pessoa com o mínimo de curiosidade. Aqui está falando que está instável. Se travar, daí vocês me avisam. Então, a primeira... E aqui, 10, eu comecei a fazer, achei, puxa, não vou achar 10, não, tem 10, podia fazer 20, mas... E essas são as minhas coisas pessoais e o que me ocorreu. Primeiro, a ideia de entropia. Entropia, eu não sabia o que era entropia até pouco tempo atrás. É um conceito difícil, é muito difícil entropia, então a segunda lei de termodinâmica, e essa ideia, então, de que o mundo segue para a entropia, o mundo segue para a desordem, o universo segue para a desordem,
Mas como assim? Tem tanta ordem? Sim, bolsões de ordem. Tem esses bolsões de ordem, que essas são as coisas que interessam para a gente. Isso é complexidade. Complexidade é um bolsão de ordem no caminho para a desordem. A gente leu o Last Question do Asimov. Eu recomendo muito esse vídeo. Esse cara é um cara que tem um podcast, é um físico que tem um podcast, e aí ele é um especialista em entropia. Tem um vídeo que ele explica a entropia, como é que a entropia... assim, que em física não existe tempo. Tempo é só um marcador, porque as coisas estão no tempo, mas ir para frente e para trás não é diferente, é só... Você chama aquilo um label, tempo. Mas não sente assim para a gente, porque a gente olha as coisas, a gente vê o arrow of time. A gente vê o arrow of time, vou mostrar o arrow of time, e você vê um ovo quebrando, você vê café entrando no leite, você vê a direção das coisas, e entropia é o que explica, então, isso. Entropia não é bem conceito de física, mas ele que dá o arrow of time. Então, e a gente aplicou a entropia em teoria da informação para explicar novidade, explicar ordem. Então, tem essas coisas todas. Então, aqui, são coisas que apareceram durante o curso. Tem esse seminário de entropia aqui, você vê que a entropia vai aumentando ali. O Maxwell's Demon, isso tudo ainda dentro do número 1, de entropia. Esse experimento mental de que você pode reduzir a entropia localmente e daí conseguir trabalho. Arrow of time, você olha essa tinta entrando na água, você consegue ver a direção que ela vai, né? O famoso ditado aqui do time flies like an arrow, fruit flies like a banana. E dizem que você nunca deve explicar uma piada, mas só para caso você não esteja entendendo o que é engraçado disso, é isso aqui. Fruit flies like a banana, né? E aqui em casa é um grande problema isso, eu não consigo me livrar desses bichinhos. De novo, entropia, está aqui entropia, alguém resistindo à entropia, ou será que é verdade isso? Ou será que, na verdade, é isso aqui? Será que eles trocaram before e o after? Mas entropia ganha, porque entropia faz isso aqui. Seja lá o que ele fizer, qual alimentação, quanto exercício ele fizer, entropia vai ganhar no final e ashes to ashes, dust to dust. E aí, esse vídeo que a gente viu, esse vídeo Blow My Mind, o vídeo da Big History, mostrando como a história passou de hidrogênio e hélio e hidrogênio para várias transições, onde começa a surgir mais ordem, inclusive vida em algum momento, sociedades, então gerando complexidade, mas ao mesmo tempo aumentando a entropia. Tá. Segunda coisa, né, que toda a ideia de beira do caos, e esse meião interessante, que é ali que acontecem as coisas interessantes, que você pode, é um bom jeito de pensar o mundo. A gente viu esse Path Doubling Route to Chaos, mas essa ideia de que tem alguns parâmetros de ordem, a temperatura do sistema, alguma coisa que você possa meio que mudar. Quando ele é baixo, existe ordem, existe equilíbrio. Aí você vai aumentando o parâmetro de ordem, começa a bifurcar, até que tem complexidade aqui no meio e caos aqui no extremo, tem caos. Então, tem várias encarnações disso. Por exemplo, isso aqui. Então, na beira do caos que as coisas ficam interessantes. E um pouquinho também essa provocação de que economia, por desenho, é que onde tem um equilíbrio só. A gente limitou a economia. Vamos só olhar para esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui do mundo não interessa para a gente, porque não tem um equilíbrio único, então é chato. Vamos fingir que o mundo é só isso aqui. Mas as coisas interessantes estão aqui. Então, essa ideia aqui. Outras representações gráficas disso também, né? Equilíbrio, periódico, complexo e caos. E aqui com Cellular Automata também. A gente não chegou a ver muito Cellular Automata, mas tem o mesmo tipo de coisa. Tá, 3. A ideia de emergência em geral, de que coisas que emergem, por definição, blow your mind. Porque essa que é a definição de emergência. É que os agentes diversos agindo localmente, interagindo,
e você achou que, eu sei o que vai dar disso, eu sei o que vai acontecer disso, e deu algo completamente diferente. Blow your mind, por definição. E aí, alguns exemplos que a gente viu, a gente baseado em modelos, esse do Forest Fire e o modelo de segregação do Schelling são bem contraintuitivos. Esse do Forest Fire mostra que a não linearidade, você vai aumentando a quantidade de árvores, vai aumentando e nunca queima até o fim, e de repente você passa de 57 para 58 e a probabilidade de chegar ao fim salta, um tipping point. Então, isso é uma coisa que em economia a gente não é comum, na economia tradicional. E o do Schelling é a coisa principal ali que surpreende, é como algo pode emergir sem que ninguém tenha querido. Ninguém quis aquilo ali, ninguém é racista ali, ninguém é muito discriminador, mas surgiu a segregação urbana forte. Power loss é o quarto, né, vai detonar seu cérebro. De novo, eu não sabia o que era power law até alguns poucos anos atrás. É uma coisa difícil me acostumar com a ideia, mas power law é a essência de complexidade também, né, de que tem essas caudas, esses eventos, cisnes negros. Mas aí o que surpreende mesmo, porque primeiro quando você ouve falar disso, diz, sim, é interessante que existem algumas variáveis que se organizam dessa forma em vez da gaussiana. Mas o que realmente, para mim, que me surpreendeu, é quando eu percebi que não é algumas, é todas. Todas que não é todas. É uma parcela muito grande, especialmente daquelas que nos interessam. Forest fires, e-mails, cidades, flares no sol, terremotos, religiões, sobrenomes, riquezas, citações, autores, webs, popularidade, todas as coisas que nos interessam em economia, em ciências sociais em geral, boa parte são power loss. Porque como que a ciência chegou, que a gente baseou uma coisa, uma ciência inteira, fingindo que era outra, talvez por conveniência matemática, estatística, porque é fácil tirar uma derivada de uma fórmula normal, sei lá. Né? Esse vídeo também, a Zipf Law é um tipo de power law. Esse vídeo tem umas 4 ou 5 momentos que estourou a minha cabeça, inclusive quando eu vi que do tapete da sua casa, 20% do tapete tem 80% da caminhada em cima dele. Então, lá tem várias coisas de que isso emerge mesmo se macacos datilografarem na máquina de escrever. 5. Eu botei esse aqui, essa ideia do... Não é o paper, mas é a ideia de que... A gente estava falando sobre isso antes, na apresentação da Débora, de que as coisas fracassam, as coisas são muito mais difíceis do que parece. A gente acha que pode controlar e gostaria esse mapeamento de eu mudo as regras, mudo os incentivos e aí muda o comportamento, os outcomes, mas que é muito mais difícil do que a gente imagina. Em complexidade, isso é a essência de complexidade, que sistemas complexos você não controla, você não prevê. Então, inclusive eu botei assim na vida também, políticas públicas, instituições, na sua vida, tem muito isso, você tenta, eu vou ser mais duro, vou ser mais disciplinado, eu quero esses resultados, mas tem coisas fora do seu controle. E aí eu botei um exemplo disso, o SpongeBob tentando fazer uma festa, e ele queria que a festa fosse do jeito que estava no livrinho que ele comprou, mas a festa teimosa tentava pro bem ou pro mal em outras direções. E a vida é assim, os sistemas complexos são assim, economias. Número 6, Diversity Prediction Theorem, a gente chegou a ver isso aqui. Esse é um negócio que quando eu vi blow my mind, a ideia de que eu posso conseguir prever melhor ou fazer mais inovação, não só sendo melhor, fazendo um time melhor, claro que se eu fizer um time melhor, mas um time diverso, que diversidade, nessa margem de diversidade, eu posso conseguir mais em termos de previsão, de qualidade, ou seja lá o que eu estou querendo atingir. E é uma mensagem boa, né? Uma mensagem que a gente gosta, pelo menos, para você poder dizer assim, nós temos que ter um time diverso,
E falar isso não só porque você gosta de diversidade em si, que é uma coisa boa, mas porque é verdade mesmo, que é matematicamente, claro, tem algumas condições, tem que ter umas diversidade cognitiva, diversidade independente uma da outra, mas então é uma margem, e tem recomendações de política muito grandes, né, de como fazer as coisas, como montar times, montar comissões, montar turmas, etc. 7. Toda aquela parte de scaling, de que o mundo segue, seja de mamíferos, répteis, unicelulares, segue algumas regras ou algumas restrições. Isso é o que eles gostam de chamar em complexidade de coarse graining, né? Claro que em cada caso desses, o jeito que as restrições funcionam é um pouquinho diferente, mas funciona do mesmo jeito. Tem as leis da física, tem as leis da química, tem as leis da biologia, as leis sociais e etc. E todas restringem. E aí você... então, isso ajuda muito a gente entender por que o mundo é do jeito que ele é e não de um jeito diferente aqui. E aí a gente levou isso é todo o livro lá do Geoffrey West, aquela análise de cidades, que cidades tendem a ser, são sistemas complexos, tendem a ser superlineares em algumas coisas, sublineares em outras coisas como estradas, infraestrutura, mas superlineares em pessoas criativas, renda, ideias, patentes, zeitgeist, etc. E que isso significa que as cidades vão cada vez crescer mais, elas vão atrair mais, é um feedback positivo, o mais vibrante que a cidade, o mais que ela atrai gente, o mais vibrante que ela vai ser, o mais que atrai, e todo o sistema, todo o processo superlinear, feedback positivo vai ter que estourar, tem aquelas leis que estão limitando, né? Então, mas aí que uma cidade ela pode estender esse tempo inovando essas inovações. Isso serve para a cidade, isso serve para uma ciência, por exemplo, economia, isso serve para você, sua vida e várias outras áreas. Você tem que inovar, tem que sempre, e aí você consegue, é meio que nem entropia, né? Isso aqui vai acabar em algum momento, porque está ficando cada vez mais rápido a sua necessidade de inovação. Então, você está correndo uma corrida que você vai perder. E as cidades estão correndo corridas que vão perder, mas você pode estender por muito tempo. Então, essa ideia é muito legal e, obviamente, remete a gente a Jane Jacobs. Jane Jacobs, outra coisa que blow my mind, mas ainda está no mesmo número 7. E eu estou relendo Economy of Cities, e lá tem bem essa análise de cidades, que as cidades adicionam trabalho novo, nessas firmas que adicionam trabalho novo, gera coisas completamente inesperadas, e é muito nessa ideia que cidades que não fazem isso vão estagnar, vão deteriorar. Elas não vão morrer, mas vão deteriorar, como a maioria das cidades. 8. A gente viu paisagens adaptativas, isso aqui surge o tempo todo. É um modelo, é desde uma metáfora até algo mais rigoroso, mas captura muito bem a ideia de complexidade, de que sistemas complexos são uma busca, é um processo de busca por soluções, busca por novidade. É uma busca difícil, é uma busca combinatorialmente gigante, quase infinita, com um excesso de soluções, que você pode ficar preso em soluções, tem path dependence, tem coevolução, quer dizer que as coisas estão mudando. E eu botei aqui vários... desde do Cyril Wright, que inventou isso e fez meio que mapas topográficos, até o Richard Dawkins, que meio que uma caricatura, outra caricatura, quase que um meme aqui. Acho que isso aqui podia ser um meme, né? Desses, onde você mudaria o que os carneiros são. Então, são os heterodoxos e ortodoxos, começa todo mundo igual e eventualmente se separa, o palmeirense e corintiano, sei lá como é que esse tipo de coisa. Mas aí também você pode levar isso para ser mais rigoroso um pouco. Então, ver que você pode codificar qualquer coisa. Qualquer problema, você pode codificar soluções.
num bitstream de zeros e uns, e aí você, seja lá qual é o problema, você pode codificar, tipo DNA, mais ou menos, e aí você pode, e é disso que surge e mais, e que tem essas conexões, aquelas restrições de novo. Você não está, se eu mexer uma dimensão, essa dimensão está conectada com outra, então se eu mexer uma, outra vai mexer, e é isso que cria complexidade, isso que cria o rugged landscape, né, o landscape do meio. O que determina que o mundo está todo aqui, no interesting in between, é justamente que as soluções têm essas conexões. Eu mexo de uma dimensão, afeta a outra. E daí você ainda pode levar isso um passo além para hypercubes, que é um pouquinho mais rigoroso. E claro que o problema de tornar isso mais útil, mais aplicável, é medir fitness. É muito raro achar. Eu usei PIB, mas PIB não é exatamente fitness. Fitness é a propensão daquela solução, daquela ideia, se reproduzir. Não é exatamente a eficiência. Tá. E aí vem uma coisa que está associada, uma ideia muito forte com fitness landscapes, é a ideia de exploitation and exploration. Né? Tem a citação do Shakespeare ali, né? Que o Hamlet está considerando se matar. Ele vai se matar, porque daí resolve todos os problemas dele, aí ele para e pensa, mas peraí, mas se eu me matar, eu não sei para onde que eu vou, então é melhor eu bear those ills I have, aguentar aqueles problemas que eu tenho hoje, do que ir para outros problemas maiores ainda. Eu estou procurando no fitness landscape e tem que exploration and exploitation. Tá, 9, eu botei isso aqui, que é uma coisa que eu acho muito forte, essa ideia de weird. Isso não é bem complexidade, né? Mas é cultura, emergência de cultura, evolução de cultura. Então, toda essa ideia, especialmente a análise deles de como que surgiu essa cultura individualista que ela não domina no mundo hoje, mas tem um impacto muito grande no mundo. E a história deles, quer você compre a história ou não, de que isso veio simplesmente da igreja tentando convencer as pessoas a deixar suas famílias de lado um pouco e prestar atenção na igreja, a trazer os seus problemas para o padre, em vez de trazer para os anciões da sua tribo. E a igreja, então, resolve fazer isso essencialmente proibindo o casamento dentro da igreja, quebrando daquela forma, e aquilo gera, então, toda essa coisa do individualismo, que é muito importante nessa ideia de cooperação que foi necessário para o capitalismo, de confiança em estranhos, quebrando algo que é culturalmente enraizado no nosso cérebro há 300 mil anos. E aí tem toda essa literatura mostrando que essa medida de weird deles correlaciona com um monte de coisa, desde doação de sangue, de roubar em jogos de dados, de diplomatas de países se aproveitarem da imunidade deles ou não, de você criticar os seus superiores, não criticar, você ser criativo, não ser criativo, de você achar que quando alguém fala coelho, gato e cenoura, você acha que coelho e gato são a categoria, porque você olha o indivíduo e não a relação entre as pessoas, essas coisas. Então, né, então o individualismo surge em algum momento aqui, uns 1000 anos atrás, mais ou menos, e quebra algo evolucionariamente herdado da gente de 300 mil anos atrás, que é coletivismo, que era a cultura que, pro bem e mal, funcionou, fez o ser humano sobreviver à dificuldade toda, né? A gente não virou dinossauros. E aí, ainda nesse tema, essa ideia de que esse é um das coisas surpreendentes, também me surpreendeu essa ideia de que, quando eu fiz os dados aqui, eu vi que chineses do lado, né, 2 dimensões de cultura, e americanos, e eles não são totalmente diferentes. Apesar que o chinês tem uma cultura totalmente diferente, a diferença não é tão grande, tem um overlap muito grande. Na China tem pessoas com visões extremas, os Estados Unidos também tem, mas as nuvens são separadas. Então, e a última coisa que eu botei, uma coisa que
cada vez eu penso mais nessa ideia de ultrassocialidade, de que no ser humano nós fomos desenhados, o que nós somos é máquinas feitas para aprender um com o outro. Deixa eu aqui, falou que está instável aqui. Nós somos máquinas feitas para aprender com os outros. Quer você queira ou não, você não consegue evitar. Às vezes você não quer, às vezes você acha que as pessoas à sua volta são... Você não quer ser como eles, você não quer saber, odeio essas pessoas, não quer saber nada sobre eles, mas você está lá absorvendo coisas deles, e isso daí explica, então, evolução de cultura, o cérebro, isso é o cérebro cultural, e daí o collective brain. E isso que explica, então, a emergência de novidade. Né? Então, aqui, a gente vê, esse é um teste lá do Tomasello, mostrando que com macacos e bebês humanos. E os macacos são tão bons quanto bebês humanos em quase tudo, mas não em social learning. Em social learning, um pouquinho theory of mind, os seres humanos são... É isso que a gente é diferente. Esse é o segredo do nosso sucesso. Nós aprendemos com o outro. E aí, o que isso blow my mind é que isso é tão fundamental, isso é tão importante, que economia é isso, né? Economia a gente interage com os outros, especialmente a ideia de preferências. Então, economia a gente tem, eu tenho minhas preferências, elas são fixas, elas são primitivas? Não são. Não são. A gente é feito para ser influenciado pelos outros. Né? Então, isso faz a evolução de cultura, que as soluções do passado vão para o futuro. E tem aquele modelo que a gente viu, que é do Boyd Richardson, e essa versão do Nathan Nunn, mostrando como é que pode ser, como é que funciona. Um modelo simples, mas muito poderoso. A gente viu que você tem pessoas que são mais sociais, mais imitadoras, outras que são menos, e isso é bom ou é ruim, depende do quanto que o ambiente está mudando. E é assim que informação é captada no mundo e é transmitida. E é disso que depende a economia, é isso que depende a sobrevivência da espécie, a qualidade da nossa vida, é que essa informação tem um custo de gerar informação, gerar tecnologia, gerar conhecimento. Então, essa ultrassocialidade é que faz com que é um algoritmo quase de captar essa informação, adentrar o adjacent possible, achar essa informação, recombinar coisas que a gente sabe e depois espalhar ela para, né, um bem público para o resto das pessoas e aí transmitir para a próxima geração. E aí o último slide é só esse daí, como que transmite isso para as próximas gerações. Tem esse modelo do Henrik que a gente viu, que sociedades mais sociais, especialmente quanto maior a sociedade, melhor, quanto maior a fidelidade da transmissão e a variabilidade, então, são características de como que a sociedade se organiza e as instituições, os custos de transação, a cultura, tudo, faz com que em alguns ambientes essa transmissão seja mais fácil, mais fiel e gere mais esses bons erros, né? O que isso aqui é um bom erro quando alguém aqui abaixa a probabilidade, tenta imitar alguém, mas erra e descobre outra coisa, que é outro tema todo que a gente tem, aqueles meus papers de hip-hop e outras coisas, um pouco é isso, é de você recombinar e achar outras coisas novas, adentrar o adjacente possível. Então é isso, essas são 10 coisas que eu acho que são candidatos para detonar o seu cérebro. E alguém quer sugerir mais alguma coisa que eu deixei de fora? Ou então dizer que alguma das que eu coloquei não merecia estar ali? Então tá, então dá isso. Aí a última coisa que daí eu ia fazer assim, ir lá no Google Drive. Vocês vai no Google Drive, você olha aquela série de... Tem muitos arquivos lá, que os arquivos candidatos para apresentação. Nós tivemos a apresentação de vários deles ali, e eu achei que isso funcionou muito bem, estou muito satisfeito. Eu aprendi horrores, né, com as apresentações de vocês e tendo sido obrigado a preparar coisas e saber alguma coisa do que vocês iam apresentar para poder. Então, e a interação, toda a ideia
do Collective Brain, eu acho que funcionou muito bem. Então, essa turma foi uma das turmas melhores que eu já tive de participação, essa aqui é uma optativa, né? Uma optativa, a gente não precisava fazer, isso podia desistir a qualquer momento, e interação, e vocês, inclusive, tiveram interação entre vocês mesmos, fora, sem eu estar exigindo isso. Eu nunca vi isso na vida. Isso nunca aconteceu, porque se todo aluno fosse assim, então isso aí foi excelente. É basicamente isso. Aí dizer assim, que quem tiver interesse em continuar com essas coisas, de seguir na hora de fazer dissertação, se você achar que eu posso ajudar, seja com orientação ou participando com o banco, ou simplesmente lendo o que você escreveu, eu estou disponível para isso. Diga, Deise. Professor, na verdade, eu só queria agradecer e dizer que hoje é a minha última aula de todas as disciplinas do doutorado, porque eu me proibi de fazer mais aulas, porque eu já fiz várias além do que eu poderia, e eu queria dizer que eu não sei como que a gente poderia fazer, mas eu acho que essa matéria deveria ser mais divulgada na pós, né? Porque eu mesma lutei muito para que ela fosse ofertada ao longo dos anos. Em 2017 foi a última vez que o senhor tinha ofertado, né? E, assim, o pessoal acaba muitos não sabem que é a complexidade, justamente porque o nome não é esse, né? Mas eu acho que é uma matéria, assim, essencial, que deveria, de algum jeito, ser mais divulgada para que as pessoas tivessem acesso, justamente por ser uma visão bastante diferente, assim, e importante. Então, eu quero pedir aos colegas para que ajudem a divulgar nos grupos, falarem da matéria, porque eu acho que isso acaba gerando mais demanda e faz com que mais pessoas tenham acesso. E queria agradecer e dizer que justamente teve muita interação, professor, entre os colegas, e não foi nem necessário o bar, porque a gente nem se encontrou ainda, né? Então, isso não foi possível devido à pandemia, mas será daqui para frente. Então, muito obrigada a todos. Esse era outro comentário que você me lembrou que eu queria fazer. Eu sinto, eu não sei se é confirmation bias meu, mas eu sinto que complexidade está crescendo. Não necessariamente tanto em economia, mas está crescendo muito. Pode ser confirmation bias, porque eu tenho tudo quanto essas coisas de internet para me mandar qualquer coisa que aparece. Então, talvez seja isso, e eu estou me enganando. Mas, por exemplo, o Renan me avisou do coisa do Hidalgo ontem, e estava cheio de gente lá. E eu reconheci alguns nomes, aquele colombiano que fez uma pergunta, o Juan Camilo, um cara importante, aquele cara que estava assistindo. Então, eu sinto que isso vai pegar. Então, à medida que isso acontecer, acho que a disciplina vai ter mais demanda também. Que nem instituições, de novo, eu sempre falo isso, mas eu senti isso que com instituições tinha muita resistência no momento, e de uma hora para outra, todo mundo era um economista institucional, né? Então, diga, João. Bom dia. Na verdade, eu queria também agradecer o professor e aos colegas. Acho que foi uma experiência muito boa. Geralmente, complexidade é um tema que é muito marginalizado. Eu tive curiosidade de ler sobre complexidade, só que sempre eu ia para física, biologia, química, eu não entendia nada. Então, na economia é muito restrito. E aí, por isso que eu, como eu falei no começo do curso, eu avançava muito em aspectos teóricos, né, mais metodológicos. E aqui a gente teve como explodir mesmo para várias direções. Eu achei isso fantástico. Aí eu queria primeiro agradecer também para os seus colegas, né, porque a gente teve o Renan, principalmente, ajudou muito aqui com apoio moral, apoio técnico, e foi muito legal a experiência que a gente montou, e eu acho que é um embrião. E eu queria sugerir, professor, não sei se é possível, se você tem interesse, em mudar o nome da disciplina, mesmo como a Deise disse, porque, por exemplo, eu me matriculei na disciplina porque eu sabia que o senhor trabalhava com complexidade e tinha ouvido que o senhor trabalhava até na disciplina de economia brasileira, então eu pensei, essa tópicos talvez ele entre também, mas eu não sabia que era complexidade em si. Eu tenho interesse, eu sabia que o senhor fazia isso, mas eu entrei e aí eu vi, é legal, é justamente o que eu queria. Mas outros colegas, se eu não me engano, o Guilherme não sabia que seria complexidade, né? Então, eu acho que se mudar o nome da disciplina, não sei se é viável, eu acho que vai atrair mais gente. E outra coisa, e aí novamente eu peço a você, acho que é o Renan também, outros colegas, se puderem estender isso para além de uma disciplina, porque a gente viu vários métodos, vários modelos, várias propostas, e eu acho que é legal essa disciplina, mas se puder oferecer cursos de verão, cursos de curta duração,
ou mesmo outras disciplinas específicas, fazer sobre modelos de análise de cultura, sabe, sobre Power Law, uma disciplina, nem que seja de 30 horas, uma coisa mais curta, mas para que a gente possa aprofundar em um método desse, e aí essa disciplina que teve agora é interessante porque você pode perceber quais são as demandas dos alunos, né? Quais são as abordagens mais interessantes, que mais geraram interesse, e eu acho que é legal, porque na minha dissertação eu acho que eu vou querer trabalhar com alguma coisa dessa. Acho que essa parte de cultura, principalmente, só que eu vou precisar voltar, né, para poder aprofundar, para poder testar os softwares e tudo. E eu acho que é uma demanda do curso, só que muita gente não conhece. Eu acho que muita gente nem sabe e fica muito preso àqueles modelos da economia mainstream que, para ser bem franco, já deixaram de explicar muita coisa, né? E aí eles têm o bloqueio porque não sabem o que é complexidade e eles não têm acesso a essa disciplina. Então, assim, eu queria parabenizar e aí deixar essa ideia, né? Porque eu acho que se você puder, professor, estender, né, em outros cursos e criar cursos específicos, eu acho que vai ajudar bastante, porque eu acho que é de interesse de todos. E foi muito boa a experiência. Eu não falei muito, porque estavam umas questões aqui, mas eu acompanhei tudo e achei muito legal a disciplina. Parabéns a todos. Você tem razão. Eu vou fazer isso, eu vou criar uma disciplina. É um pouquinho chata a burocracia, eu nunca quis realmente criar, porque eu nunca sabia se ia, sabe, querer ofertar de novo, mas tem razão. Criar com o nome complexidade, economia da complexidade, embora não queira dizer nada economia da complexidade, porque não é economia da complexidade, complexidade economia como um sistema complexo. Mas o nome é economia da complexidade, e dá também um jeito de convidar, atrair gente, por exemplo, não tem ninguém de ciência política, né? Eu acho que ciência política tem muito a ver, e gente do direito, e tentar pegar, porque justamente é o Diversity Prediction Theorem, né? Outra coisa que você falou, você tem razão, eu acho que podia, de repente, eventualmente, ter um segundo curso, como se fosse um de seminários, por exemplo, né? Seria uma boa ideia. Mas eu recomendo também, quem tiver interesse e oportunidade, de buscar esses cursos, às vezes cursos mais curtos, no Santa Fe Institute, a gente viu que tem, para alunos e depois para pós-docs e para outras áreas, e também a gente viu em Viena, tem um, e de vez em quando está sempre pipocando, acho que no México também tem, que esse seria, eu acho uma boa aposta de carreira. Você faz um curso desses, isso vai afetar a direção da sua pesquisa. Travou para vocês? Acho que travou de vez. Parou? Parou? Oi. Aí voltou. Tá com microfonia, eu acho. Peraí. Deixa eu desligar aqui, peraí. Oi. Não. Eu estava tentando usar. Vocês estão me ouvindo agora? Então tá. Débora, você queria falar? Ontem eu estava lendo a tese do Fernando, do Pedro Fernando, e foi interessante assim, ver que ele conseguiu defender uma tese sem ter que rodar nenhum modelo super aceitável, uma estratégia empírica aceitável nas maiores revistas, assim, e foi um negócio que tem me feito pensar como é interessante essa diferença da complexidade dessa visualização de redes, essas questões assim, que é diferente a transmissão do conhecimento e das conclusões, porque quando você mostra uma tabela econométrica, os resultados econométricos, você tem que ter fé
que a econometria funciona e que a pessoa fez tudo, e aí às vezes se prende nessas defesas, não, mas essa técnica é melhor que aquela, esse teste é melhor que esse e tal, e aí você perde a visão do todo, e aí você fica olhando lá as estrelinhas e tem fé de que aquele resultado realmente representa, explica um pouco a realidade. Quando você pega uma visualização de redes, e é tipo essas que do Pedro Fernando, assim, tipo, muito bem dividido, e aí, cara, a pessoa bate o olho, ela tira a conclusão por si, você não fez nada, entendeu? É uma transmissão de conhecimento um pouco diferente. Não sei se eu estou me fazendo expressar bem, mas eu estava até comentando isso ontem com meu marido, assim, é muito diferente, assim, o formato de transmissão de conhecimento, porque eu não estou tentando te convencer de nada, você, por si só, bateu o olho e viu a conclusão. Eu não tive que formular toda uma teoria, emergiu, né? Então, é diferente, assim, eu achei bem legal. E é justamente isso, assim, às vezes você pode ir sem necessariamente ter uma hipótese, você pode ir para ver o que surge, né? Então, isso é uma boa ideia também. Não deixa de ser um bom problema de pesquisa. A gente não precisa explicar tudo com econometria, eu acho que sai um pouco da caixinha por isso. E o que eu gosto muito de você é que você incentiva que a gente saia dessa caixinha, assim, muito muito delimitada da economia, sabe? Que às vezes tira a criatividade das pessoas, assim. Então, é legal. Esse curso, para mim, e o curso do Christian foram os cursos mais importantes para mim, do Christian Lehmann, que ele também explora bem, assim, várias coisas nesse sentido. São cursos que fazem você pensar e surgirem ideias diferentes. Eu acho que é isso que é o importante de um pesquisador, né? Você está aberto, não está fechado numa metodologia só. É isso, obrigada. Sabe quem que fala isso que você falou? Quem me fala isso é o Daniel Cajueiro, né? Que o Daniel Cajueiro ele não é originalmente economista, é o cara que mais publica no departamento de economia, né? E ele fala assim que em física e naquela ciência, o paper típico tem uma figura, e essa figura é o paper. Tudo está ali, tudo está ali. O paper vai ser... Claro que tem um monte de trabalho atrás e tem um monte de outras coisas, mas você vai fazer o paper assim, está aqui o resultado, é um gráfico ou alguma coisa lá que está mostrando. E outra coisa que também... Você vê que a economia mudou muito. Antigamente, antes de vocês entrarem em economia, não se ligava para a econometria. A econometria era secundária, aquilo era até meio mal visto, ter econometria. Você está mexendo com dados, era um modelo que era um negócio, e tinha que ter modelo, todo paper tinha que ter modelo, e mais, tinha que ter o seu modelo. Você não podia pegar o modelo que outra pessoa fez. E era ridículo isso, porque, sabe, tem gente incrivelmente inteligente, fez modelos ultra flexíveis, e eu tinha que pelo menos mudar o modelo. E isso esgotou. E o negócio hoje que a gente fala é econometria. E o certo mesmo, nós não tem que ter uma ideia preconcebida de que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem uma pergunta, o que responde a pergunta melhor, né? É isso que devia ser. E congelou de novo. Oi, acho que voltou, né? Congelou. Voltou. Bom, então, eu não sei até onde que vocês ouviram, mas eram só os comentários. Vai, Renan, pode falar. Não, mas a gente perdeu o final. Mas eu não sei até onde que vocês ouviram. Você falou que os trabalhos antigamente tinham modelos e tinham que ser modelos dos próprios autores. Aí travou. Tá. Não, e aí é que eventualmente isso esgotou. E daí a economia virou agora uma ciência empírica. Tem que ter uma estratégia de identificação. Esse que é o negócio. E que o certo não é que tem que ter modelo, ou tem que ter estratégia empírica, ou tem que ter uma figura. É o que é necessário para responder a pergunta. Tem que ter uma pergunta interessante e aí você responde, né? Mas, infelizmente, a ciência tem as barreiras que você tem que pular, e é assim que é. Diga, Renato, pode falar.
A matéria foi ótima, mais uma vez. Eu fiz a matéria em 2017 e foi espetacular naquele momento, foi espetacular de novo. Para quem não fez economia brasileira, sugiro que façam. Também é uma matéria muito boa. Eu não cheguei a fazer nenhuma matéria na graduação com o Bernardo, mas eu fiz com o pai dele. E as duas matérias que eu fiz com o pai dele também foram sensacionais. Então, acho que é algo de família. E eu queria convidar quem tiver gostado assim bastante do tema, quiser discutir ainda, da gente formar um grupo de debate, leitura e tudo mais, que é uma ideia aí que eu tenho já há um tempo. E se vocês quiserem, falem comigo, e aí a gente tenta manter essa comunicação, né, para não deixar se perder o que a gente criou aqui. Você me lembrou, eu acho uma boa ideia isso, e eu gostaria de participar, mas, além disso, o Complexidade Avulsa pode continuar. Eu achei muito útil, assim, vocês achavam coisas, manda para a lista, assim, se vocês esbarrar na internet alguma coisa que parecer interessante. Por exemplo, ontem o Renan me deu o toque do negócio do Hidalgo, eu assisti, foi ótimo. Então, assim, a gente espalha a rede maior. Rafael. Pessoal, só queria agradecer a matéria, achei muito espetacular. São as 4 horas da semana que eu fico ansioso para estar na quarta e sexta. Fiquei triste por causa do feriado, porque para mim isso aqui é uma diversão. Eu acho que eu tenho curiosidade de mostrar os vídeos que o professor passa, do YouTube, de questões do meu filho de 6 anos de idade, porque eu acho tão interessante e ele crescer com essa ideia aí de ser bombardeado mentalmente para depois construir o pensamento, eu acho muito interessante. E só queria agradecer a todos vocês, diversos aí eu já conversei pessoal por telefone, e vai ser um prazer também fazer a confraternização aí, seguindo o grupo aí do Renan aí de debate. Ok. Então tá Pessoal, bom. uma questão, é uma curiosidade mesmo, porque como é que é a sua disciplina de economia brasileira? Porque eu fui olhar a ementa e eu achei totalmente diferente de tudo que eu já vi em economia brasileira. Assim, se você puder dar só uma ideia, né, que ela vai ser apertada semestre que vem, como é que você aborda? Basicamente, ela tem algumas papers básicos. Na verdade, era originalmente o curso de instituições, né, de economia institucional. Então, tem os papers básicos de temas como instituições, direito de propriedade, custos de transação, né, e desenvolvimento. Mas aí o que eu tento fazer, mas o que isso tem a ver com a economia brasileira? Eu tento colocar trabalhos bem recentes que tem a ver com o Brasil. Então, eu vou na American Economic Association, vejo o que está apresentado, já achei uns 5 bem recentes, que é um pouco para ajudar, o tipo de disciplina que é para ajudar quem está escrevendo dissertações, né? Ver como é que é pesquisa hoje em dia. E eu tento selecionar o paper que encaixa um pouco nesses temas, mas quase tudo encaixa, porque instituições hoje estão em tudo quanto é lugar. Então, é bastante leitura, né? E tem bastante papers, mas o tipo da disciplina é essa, não é o tipo de disciplina de aprender, fazer listas de exercício, é o tipo de disciplina de achar ideias, né? Ser inspirado pelo que as outras pessoas estão fazendo para achar a sua ideia e qual que é o estilo de pesquisa que está sendo feito em economia hoje em dia. Ok, Ana. Eu queria basicamente agradecer também pela disciplina, aprendi bastante. Eu sinto muita falta assim de aprimorar meus conhecimentos na parte de modelagem, sabe? Se tiver essa sugestão de repente fazer uma complexidade 2 com métodos, algumas questões, isso aí me atrai bastante também. Mas eu gostei muito, achei muito legal. Em parte, isso é a disciplina do cajueiro, né? Eu acho que a gente devia até... A disciplina do cajueiro, ela traz isso, então, métodos computacionais, ela vem com essa lógica? Eu acho que sim, que tem teoria de redes, tem programação, outras coisas. Eu não sei tudo que ele faz, talvez se ele faz finanças ou não, mas
Talvez eu vou combinar com ele. O recomendável seria isso, fazer a disciplina dele primeiro, e para aprender os métodos, depois com a gente vamos usar esses métodos para responder perguntas. Então, tá bom. Então vamos parar aqui. Então, até a próxima vez. Tchau, Tchau, gente. tchau.